Somos fortes! Olá, estamos aqui em mais um programa Força da Mulher. Hoje, Mônica e eu estamos bem acompanhadas com a Sandy. Pode te apresentar, Sandy, por favor? Meu nome é Sandy Correia, eu trabalho como esteticista. E a Sandy, grande parceira da Defensoria. A gente já vai... Também temos aqui a Vanessa. Obrigada, eu sou Vanessa Cílio, autora de livros sobre autoconhecimento, mas também sou geóloga e professora de educação espiritual. Maravilha. Então, o nosso encontro de hoje, ele tem o objetivo de conversar sempre sobre o feminino. Hoje sobre violências contra o feminino e formas da gente se empoderar, da gente se conhecer melhor e de alguma forma se preservar disso tudo. Pensei em a gente começar com a Sandy, se tu te sentir à vontade, Sandy, de compartilhar um pouquinho da tua Sim. Será um prazer. Né? Eu tive um relacionamento de 12 anos, abusivo, na qual eu não sabia o porquê que eu estava adoecendo, tendo crise de pânico, e adoecia cada dia mais, não conseguia fluir no meu trabalho, no meu lar, e descobri, né, que eu estava sendo psicologicamente abusada. E quando eu tomei uma atitude, né, o dito cujo veio a me afrontar, me bater, me torturar uma noite, na qual eu não aceitei mais aquilo para mim e decidi, não quero viver mais isso com minha vida. Fui pro CAPS, tive depressão, tive pânico, tive medo, mas eu consegui lutar, consegui vencer, trabalhar. E 7 meses me deram alta, a Defensoria foi o meu maior apoio aqui, me deu todo o suporte, Secretaria da Mulher, o CAPS, eu tive muito apoio. Hoje, graças a Deus, eu estou aí com o meu trabalho. Agora eu trabalho com a estética, tenho, né, minha sala aqui no centro da cidade. Eu tenho também uma sala espaço de bronze, sou personal bronze, acrescentei mais um trabalho para mim. E hoje eu estou vivendo muito feliz, superei tudo. E eu quero deixar para vocês, mulheres, que todos podem, todos conseguem, não se cale e não aceite. Eu lembro, Sandy, logo que eu vim para Paraty, tem mais ou menos uns 3 anos que eu me mudei para essa cidade. Tu foste uma das primeiras pessoas que eu ainda estava num momento difícil. Turbulência. Naquele momento, para sair desse ciclo de violência, que pessoas que tu conheceste, que ações que ajudaram, o que é importante para essa mulher que está hoje no ciclo de violência buscar? Então, eu busquei, né, de primeiro foi o pessoal do Leão, lá, né, de apoio da Maria da Penha, e a Defensoria, né, me orientou, me deu maior suporte, Secretaria da Mulher. E logo após, eu tive um apoio muito grande, até com a doutora Renata, depois que ela assumiu aqui a Defensoria, ela ficou mais presente da gente, então eu senti mais acolhida, eu não tinha mais medo. E nesse momento foi um apoio para mim, tudo que eu precisava, portanto hoje eu estou aqui sempre com ela, com parcerias de evento, atendendo as comunidades, atendendo as crianças atípicas, em todos os eventos, eu estou presente, porque hoje eu me sinto segura, hoje eu tive o suporte que eu precisava mesmo aqui na Defensoria. Maravilha. Sandy, conta um pouquinho como é que são esses nossos eventos, como é que é, o que acontecem neles? Começou assim com um pequeno dia de evento, né? Aí a doutora Renata me chamou, poderia participar com qualquer coisa. Falei, eu posso ir, tô fazendo limpeza de pele. Isso foi ano passado. E uma vez por mês estava tendo um evento. Participamos de um, depois de outro. Aí eu chamei, né? Falei, vamos montar um grupo, montando um grupo do bem. E nesse tipo especial. Aí conseguimos chamar também uma amiga lá da PAI. E juntou depois outras pessoas do hospital. E o grupo foi tomando uma força tão grande que hoje a gente tem esse grupo. Uma vez no mês a gente proporciona um evento maravilhoso voltado, né, para as pessoas atípicas, pessoas especiais, a PAI, Casa de Abrigo. E esse evento é lindo, eles que nos ensinam a cada dia. E uma vez no mês a gente está aqui para atender essas pessoas. Aí, meninas, a gente faz uma ação social no mês da mulher, que foi em março, foram 105 atendimentos, jurídicos e não jurídicos. Então, a gente presta o atendimento jurídico, Sandy, parceira, pinta unha, outra faz massagem, dando esse cuidado
para a mulher, proporcionando esse espaço também, rodas de conversa, de orientação. É bem emocionante. Vanessa, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que o autoconhecimento consegue ajudar uma mulher nessa situação de traumas, nessa situação de violência? Primeiro, obrigada, Programa Força da Mulher, por trazer essa pauta, meditação e autoconhecimento, para empoderar as mulheres, para fortalecer a consciência, né, das mulheres de como evitar situações de violência. E, doutora Renata, o autoconhecimento, como o próprio nome diz, ele é o conhecimento da vida da pessoa mesmo, né? Da própria vida, é o conhecimento de você mesmo. Isso significa que é um estudo, tudo que você conhece para estudar a sua própria vida. Inclusive, buscar soluções para incômodos que você está tendo e você não percebe. Como, por exemplo, você queria fazer uma pergunta para ela, não queria? Na verdade, Sandy, doutora Renata, eu queria tentar entender, eu queria que nós, né, mulheres, entendamos como você se descobriu. Como foi essa descoberta, esse autoconhecimento? Quando foi que caiu a ficha de que tinha alguma coisa errada, você podia compartilhar isso com a gente? Claro. Então, eu, por algum momento, estava naquela crise de pânico, ansiedade, isolada no meu quarto, né, debaixo de uma coberta, sem terapeuta, ela falando assim, vamos ver se você vai estar morta por dentro? Você está num relacionamento e uma pessoa, você chega perto de alguém, tipo assim, do seu pai e da sua mãe, vão separar. E ele é um amigo, você fala assim, eu acho que vou me separar, não estou muito bem. Aí um amigo fala assim para você, não, você tem tanto bem a compartilhar, não faça isso. E a terapeuta falou assim, eles falam, mas você está morta por dentro, você está vivendo, por que se você está morta? Quando eu olhei para mim e falei assim, eu estou morta. Foi aí que eu tomei uma decisão na minha vida, não aceitar mais aquilo, que ela falou que existe assim, um foco que te ilumina, que você é o maior amor da sua vida. E quando eu me coloquei em primeiro lugar, eu falei, eu não vou aceitar mais esse ciclo na minha vida. E eu resolvi mudar. Mas eu enfrentei a violência, o outro não aceitou a outra parte, e eu superei, comecei a fazer tratamento do CAPS, comecei a fazer caminhada, porque às vezes, não tenho condições de pagar uma academia, eu faço uma caminhada de graça na rua, acorda cedo e faz. Eu superei com o que eu tinha, com as minhas armas. Eu moro na cidade de Paraty, eu não tenho um parente, eu sustentei, e hoje eu estou aí. Olhei que eu estou viva, eu não estou morta por dentro. Você se conheceu, você se autoconheceu, não é assim? E aí eu gostaria até de aproveitar e eu ouvi, né, a pergunta que você tinha feito para ela, como aconteceu e tal, a importância da defensoria pública, né, das pessoas que ela encontrou na comunidade para criar essa rede de proteção da vida dela, porque ao mesmo tempo que a experiência do trauma, ela compromete a competência cognitiva das pessoas para elas tomarem decisões, ela também impede medo da pessoa agir de acordo com o que ela quer que aconteça. Por exemplo, ela queria só, né, ter uma vida pacífica com um companheiro que a respeitasse, que a família tivesse paz dentro de casa. Sim. Né? Eu acho que assim, todos nós nos relacionamos uns com os outros esperando que nós vamos ter relacionamentos saudáveis, construtivos, que nos tragam sensações de confiança. Eu confio em você, você confia em mim, nós confiamos. Sim. E aí aquilo expande, essa rede de confiança, chama sistema de confiança. Né? Ele é determinante para que o cérebro funcione de uma forma saudável, não dê curto-circuito, é mais ou menos isso. Sim. Se você começa a ter relações de confiança, a primeira coisa que acontece, neurologicamente falando, as ondas cerebrais, elas começam a demonstrar. Tem um neurofisiologista que pode me ajudar mais nessa parte, mas a tua frequência, a tua coerência cerebral, ela não bate com a sua coerência cardíaca. Isso é fisiológico. O adoecimento dela foi provocado, o adoecimento físico dela, essa morte, né, interna,
ela também é fisiológica. O corpo dela estaria entrando, Estava falando, né? o corpo dela estava dizendo para ela que isso. está enfraquecendo. Você perde muita energia em discussões, você perde energia em lugares que você tem que todo tempo ter que dizer... Desgastar. Você perde energia tendo que provar quem você é o tempo todo, ou sendo colocado em dúvida. Você falou aí que ele falava, você tá louca, né? Tipo, coisas assim. É. Tem hora que a pessoa se pergunta, poxa, o que tem, né? Onde é que está a verdade? Quando tu falas dessa falta de coerência entre o nosso pensamento e o corpo, a meditação vem para ajudar a restabelecer essa coerência? Porque são ondas neurais, né? São ondas neurais, são frequências cardíacas e frequências elétricas no cérebro. Esses dois órgãos, né, o coração e o cérebro, eles, na meditação, o objetivo da meditação, gente, neurofisiologicamente falando, é fazer com que o cérebro e o coração entrem em ressonância. Quando isso acontece, e aí ela começa a manifestar um tipo de magnetismo, que é aquele que as pessoas falam, poxa, tão bom estar perto dessa pessoa. Então, as pessoas falam muito, que energia boa, que pessoa fácil de lidar. Isso significa que essa pessoa, ela tem coerência entre o que ela pensa, entre o que ela sente, e provavelmente o que ela fala e o que ela faz vão estar de acordo também. Então, isso vai fazer com que o ambiente no qual essas pessoas habitem seja um ambiente mais seguro. Não está tentando forjar uma imagem, não está tentando... Ela se manifesta no mundo real com muita verdade, ou pelo menos o máximo brilho que tinha alguma coisa errada, né? Você estava vivendo de aparência, você usou esse termo, né? Eu vivia de aparência, não era aquilo, não era eu. Perdi minha identidade por um tempo, né? E aí foi que eu procurei assistir alguma terapia, fazer alguma coisa que me ajudasse a descobrir o que estava acontecendo comigo. Aí eu ouvi uma palavra, você está morta por dentro. Quando a mulher, porque o que eu estava explicando também é que essa combinação, né, o homem com comportamento narcisista e a mulher com comportamento de vítima, ele é construído. Por isso que é importante nessa conversa toda aqui a gente lembrar que a maior segurança que a gente pode oferecer para as mulheres é educando bem os homens, educando bem os meninos, tendo nas escolas as referências. O que é um comportamento de um homem? Como você falou, né? Um companheiro que abre a porta do carro, que entrega flores, que puxa a cadeira. É importantíssimo. É importantíssimo que essas referências mudem, porque no Brasil, atualmente, a referência de homem é jogar futebol, né? Tipo, falar atrocidades e os outros baterem palma. Então, quanto mais a gente tiver líderes, homens, se comportando da forma que aumente a segurança das mulheres na sociedade, maior a chance da gente ter maior a chance da mulher ser realmente empoderada. Porque você falou muito bem, o empoderamento do feminino. O empoderamento do feminino e do masculino é que está em jogo. Os homens também não estão manifestando as características dos aspectos masculinos da criação. E aí eu digo que não estão porque nós nem sabemos o que é isso. Né? Eu fui procurar isso daqui, a fonte, esses livros que eu escrevo sobre autoconhecimento, eles são muito influenciados por conhecimentos que estão lá na Ásia e que eu venho descobrindo aos poucos que também são das comunidades indígenas do Brasil. Que a gente... Porque isso tudo está coberto de mentiras históricas. A gente não tem acesso às nações que haviam aqui no Brasil. Como essas pessoas viviam. Como que era a mitologia para os indígenas. É dificílimo saber disso, entendeu? Talvez se a gente começar a investigar, a gente vai descobrir que é muito semelhante com essa mitologia indiana, que tem mais de 5.000 anos. Então, eu quero chegar à importância da gente investir no mercado da paz, que é o que eu chamo. A esse mercado
eu chamo de mercado da paz, que é o mercado do conhecimento, é o mercado da nutrição, é o mercado do autocuidado, é o mercado da cura. Então, quando a gente começar a fazer isso, botar dinheiro nesses lugares, assim as mulheres vão estar com o poder financeiro para evitar qualquer tipo de violência, como a gente está vendo. Porque, no geral, a primeira violência que acontece é econômica. Né? A paz econômica é a primeira coisa que a mulher precisa ter. E hoje fica insegura, né? Você para no vídeo Para aqui. tomar uma Eu acreditei em mim mesmo e superei. Hoje eu trabalho bem mais, sustento bem mais, tenho uma vida mais saudável, viajo mais. Pessoal, a gente vai finalizar o primeiro bloco e a gente volta no segundo bloco falando de violência. Juntas somos fortes. Olá, meu nome é Josimeire, sou biomédica, esteta, tenho 65 anos. Logo em breve estarei com vocês na TV Paraty, com o programa Equilíbrio de Saúde. Irei abordar vários temas ligados ao bem-estar, com participação de vários profissionais da área da saúde. Irei priorizar a melhor idade. Conto com vocês. Até em breve. Ai, pessoal, desculpa. Está fazendo academia, me cuidando, né? Mas não esqueci de vocês. Hoje vou falar sobre biofrequência. É um aparelho estético indolor. Ele é eletromagnético com ondas quentes e frias. Excelente para tratar curvas de expressões, trabalhar abdômen superior e inferior e os flanquinhos. Há, inclusive, umas gordurinhas mais difíceis. Axilar do tchauzinho também, tá? Bom, eu já falei demais. Olá, meu nome é Josimeire, sou biomédica, esteta, tenho 65 anos. Logo em breve estarei com vocês na TV Paraty, com o programa Equilíbrio de Saúde. Irei abordar vários temas ligados ao bem-estar, com participação de vários profissionais da área da saúde. Irei priorizar a melhor idade. Conto com vocês. Até em breve. Eu sou a Mariana. Eu sou a Letícia. Venham para a Caderno Mix. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Mônica Albuquerque, tá? Eu sou de Paraty, eu tô aqui há 22 anos, eu sou assistente social e agora a gente vai falar sobre uma coisa maravilhosa que tá chegando para nós, que é um programa incrível que vai ser estreado dia 1º de maio, se chama Força da Mulher. E eu conto com vocês, porque a gente vai falar sobre muitas coisas maravilhosas para nós. A gente vai falar sobre beleza, a gente vai falar sobre qualidade de vida e a gente vai falar também sobre um assunto que, assim, tá super em pauta, que é a nossa violência doméstica, o que a gente tá vendo, assim, na nossa cidade que tá demais. E a gente vai estar com equipes maravilhosas da Delegacia da Mulher, o núcleo da Coordenadoria da Mulher. A gente vai estar com pessoas assim incríveis para que a gente tenha melhor qualidade de vida e que a gente entenda o maior objetivo, que é nos proteger. Então eu conto com vocês, tá? Dia 1º de maio. Gente, obrigada! Estamos juntas sempre. Um beijo! Estamos de volta agora no segundo bloco. Vamos lá, Sandy. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você identificou essa relação, essa coisa perigosa, essa forma, você via na relação com ele, que tornava perigoso para você? Como é que você viu isso? E o que você usou, que artifício você usou para perceber? Caramba, isso está perigoso, eu tenho que sair disso. Como que foi o... Então, eu comecei a adoecer. Eu comecei a sentir uma sensação
sensação estranha, eu não sabia o que era. Eu fui no médico, eu estava em pânico, com ansiedade, as crises que me dava, e meus filhos dentro de casa viam assustados, olhando para mim, gente, o que está acontecendo? E aí algumas pessoas falavam, você precisa fazer terapia. E eu vi uma terapeuta na internet, comecei a assistir a live dela. E aí ela explicando, né, que eu estava morta por dentro, que eu estava adoecendo, que eu tinha que olhar para mim em primeiro lugar. E nisso eu resolvi mudar a minha vida. Eu falei, opa, eu vou sair disso. Foi aí que eu saí, me descobri que eu estava morta, resolvi mudar, sair desse ciclo e acreditar em mim, porque eu trabalhava, mas aí não achava que não poderia sozinha, porque eu tinha 2 filhos, numa cidade onde eu não conhecia, assim, ninguém tão próximo, um parente. A minha irmã falou assim, você consegue ajudar uma mulher nessa situação de traumas, nessa situação de violência? Primeiro, obrigada, Programa Força da Mulher, por trazer essa pauta, meditação e autoconhecimento para empoderar as mulheres, para fortalecer a consciência, né, das mulheres de como evitar situações de violência. E, doutora Renata, o autoconhecimento, como o próprio nome diz, ele é o conhecimento da vida da pessoa mesmo, né, da própria vida, é o conhecimento de você mesmo. Isso significa que é um terapeuta, ela falando assim, vamos ver se você vai estar morta por dentro. Você está num relacionamento e uma pessoa, você chega perto de alguém, tipo assim, do seu pai, da sua mãe, vão separar. E ele... Porque isso tudo está coberto de mentiras históricas. A gente não tem acesso às nações que haviam aqui no Brasil. Como essas pessoas viviam, como que era a mitologia para os indígenas. É difícil saber disso, entendeu? Talvez se a gente começar a investigar, a gente vai descobrir que é muito semelhante com essa mitologia indiana, que tem mais de 5.000 anos. Olá, meu nome é Josimeire, sou biomédica, esteta, tenho 65 anos. Logo em breve estarei com vocês na TV Paraty, com o programa Equilíbrio e Saúde. Irei abordar vários temas ligados ao bem-estar, com participação de vários profissionais da área da saúde. Irei priorizar a melhor idade. Conto com vocês. Até em breve. Estamos de volta agora no segundo bloco. Vamos lá, Sandy. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você identificou essa relação, essa coisa perigosa, essa forma, você via na relação com ele, que tornava perigoso para você? Como é que você viu isso? E o que você usou, que artifício você usou para perceber? Caramba, isso está perigoso, eu tenho que sair disso. Como que foi o... Então, eu comecei a adoecer. Olá, estamos aqui em mais um programa Força da Mulher. Hoje, Mônica e eu estamos bem acompanhadas com a Sandy. Pode te apresentar, Sandy, por favor? Meu nome é Sandy Correia, eu trabalho como esteticista. E a Sandy, grande parceira da Defensoria. A gente já vai... Também temos aqui a Vanessa. Obrigada, eu sou a Vanessa Cílio, autora de livros sobre autoconhecimento, mas também sou geóloga e professora de educação espiritual. Maravilha. Então, o nosso encontro de hoje, ele tem o objetivo de conversar sempre sobre o feminino. Hoje sobre violências contra o feminino e formas da gente se empoderar, da gente se conhecer melhor e de alguma forma se preservar disso tudo. Pensei em a gente começar com a Sandy, se tu te sentir à vontade, Sandy, de compartilhar um pouquinho da tua experiência. Sim. Será um prazer. Né? Eu tive um relacionamento de 12 anos abusivo, na qual eu não sabia o porquê que eu estava adoecendo, tendo crise de pânico, e adoecia cada dia mais, não conseguia fluir no meu trabalho, no meu lar, e descobri, né, que eu estava sendo psicologicamente abusada. E quando eu tomei uma atitude, né, o dito cujo veio a me afrontar, me bater, me torturar uma noite, na qual eu não aceitei mais aquilo para mim e decidi, não quero viver mais isso na minha vida.
Fui pro CAPS, tive depressão, tive pânico, tive medo, mas eu consegui lutar, consegui vencer, trabalhar. E 7 meses me deram alta, a Defensoria foi o meu maior apoio aqui, me deu todo o suporte, Secretaria da Mulher, o CAPS, eu tive muito apoio. Hoje, graças a Deus, eu estou aí com o meu trabalho. Agora eu trabalho com a estética, tenho, né, minha sala aqui no centro da cidade. Eu tenho também uma sala espaço de bronze, sou personal bronze, acrescentei mais um trabalho para mim. E hoje eu estou vivendo muito feliz, superei tudo. E eu quero deixar para vocês, mulheres, que todos podem, todos conseguem, não se cale e não aceite. Eu lembro, Sandy, logo que eu vim para Paraty, tem mais ou menos uns 3 anos que eu me mudei para essa cidade. Tu foste uma das primeiras pessoas que eu ainda estava num momento difícil. Turbulência. Naquele momento, para sair desse ciclo de violência, que pessoas que tu conheceste, que ações que ajudaram, o que é importante para essa mulher que está hoje no ciclo de violência buscar? Então, eu busquei, né, de primeiro foi o pessoal do Leão, lá, né, de apoio da Maria da Penha, e a Defensoria, né, me orientou, me deu maior suporte, Secretaria da Mulher. E logo após, eu tive um apoio muito grande, até com a doutora Renata, depois que ela assumiu aqui a Defensoria, ela ficou mais presente da gente, então eu senti mais acolhida, eu não tinha mais medo. E nesse momento foi um apoio para mim, tudo que eu precisava, portanto hoje eu estou aqui sempre com ela, com parcerias de evento, atendendo as comunidades, atendendo as crianças atípicas, e todos os eventos eu estou presente, porque hoje eu me sinto segura, hoje eu tive o suporte que eu precisava mesmo aqui na Defensoria. Maravilha. Sandy, conta um pouquinho como é que são esses nossos eventos, como é que é, o que acontecem neles? Começou assim com um pequeno dia de evento, né? Aí a doutora Renata me chamou, poderia participar com qualquer coisa. Falei, eu posso ir, tô fazendo limpeza de pele. Isso foi ano passado. E uma vez por mês estava tendo evento. Participamos de um, depois de outro. Aí eu chamei, né? Falei, vamos montar um grupo, montando um grupo do bem. E nesse tipo especial. Aí conseguimos chamar também uma amiga lá da PAI. E juntou depois outras pessoas do hospital. E o grupo foi tomando uma força tão grande que hoje a gente tem esse grupo. Uma vez no mês a gente proporciona um evento maravilhoso voltado, né, para as pessoas atípicas, pessoas especiais, a PAI, Casa de Abrigo. E esse evento é lindo, eles que nos ensinam a cada dia. E uma vez no mês a gente está aqui para atender essas pessoas. Aí, meninas, a gente faz uma ação social. No mês da mulher, que foi março, foram 105 atendimentos, jurídicos e não jurídicos. Então, a gente presta o atendimento jurídico, Sandy, parceira, pinta unha, outra faz massagem, dando esse cuidado para a mulher, proporcionando esse espaço. Também rodas de conversa, de orientação. É bem emocionante. Vanessa, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que o autoconhecimento consegue ajudar uma mulher nessa situação de traumas, nessa situação de violência? Primeiro, obrigada, Programa Força da Mulher, por trazer essa pauta, meditação e autoconhecimento para empoderar as mulheres, para fortalecer a consciência, né, das mulheres de como evitar situações de violência. E, doutora Renata, o autoconhecimento, como o próprio nome diz, ele é o conhecimento da vida da pessoa mesmo, né? Da própria vida, é o conhecimento de você mesmo. Então, eu comecei a adoecer. Eu comecei a sentir uma sensação estranha, eu não sabia o que era. Eu fui no médico, eu estava em pânico, com ansiedade, as crises que me dava, e meus filhos dentro de casa viam assustados, olhando para mim, gente, o que está acontecendo? E aí algumas pessoas falavam, você precisa fazer terapia. E eu vi uma terapeuta na internet, comecei a assistir a live dela. E aí ela explicando, né, que eu estava morta por dentro, que eu estava adoecendo, que eu tinha que olhar para mim em primeiro lugar. E nisso eu resolvi mudar a minha vida. Eu falei, opa, vou sair disso. Foi aí que eu saí, me descobri que eu estava morta, resolvi mudar, sair desse ciclo e acreditar em mim, porque eu trabalhava, mas aí
achava que não poderia sozinha, porque eu tinha 2 filhos, numa cidade onde eu não conhecia, assim, ninguém tão próximo, um parente. A minha irmã falou assim, você vai voltar? Eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu vou acreditar em mim, mulher. E eu acreditei que eu posso, que eu conseguia mudar minha vida, minha rotina, mantive meus filhos firme e forte, olhei para dentro de mim e falei, eu vou encarar, eu consegui, hoje eu estou 1000 vezes melhor, né? Porque quando você olha para dentro de si e vê que alguma coisa está errada, você acredita que você... Tipos de violência. A violência física é apenas uma dessas formas. A gente tem violência psicológica, violência patrimonial, e parece que é um escalagem. Vai começando com uma violência psicológica, vai aumentando. Que momento que tu notavas, se tu te sentia vontade de falar, né, Sandy? Condutas que poderiam ser violentas, comentários, tipos de violência. A violência física é apenas uma dessas formas. A gente tem violência psicológica, violência patrimonial, e parece que é um escalagem. Vai começando com uma violência psicológica, vai aumentando. Que momento que tu notavas, se tu te sentia vontade de falar, né, Sandy? Condutas que poderiam ser violentas, comentários contra ti ou alguma questão patrimonial? Sim, muito, porque o agressor, ele gritava muito comigo, ele gritava, que os vizinhos tudo escutavam. Então, eu sempre muito tranquila, calma, e aquilo me envergonhava tanto que cada dia eu adoecia. Aí ele falava que eu era louca, que ia pegar minha insanidade mental, que ia tirar a guarda do meu filho, e que eu estava surtada, que eu era psicopata, que eu inventava. E, tipo assim, que quem gritava com ele era eu, não era ele. Ele tentava distorcer a situação. O psicológico, para mim, foi a pior parte do que um tapa na cara. Porque a mente da gente fica assim, sem o que fazer, você fica meio assim, tipo, presa nesse relacionamento abusivo, que a sua mente, eu não sei, a mente fica vazia, fica oca. Eu sentia medo do meu lado, que eu não sabia que eu ia chegar a tal ponto de como eu cheguei de eu falar, eu não vou conseguir mais. Mas o psicológico para mim foi a pior parte. O xingamento, a diminuição, que eu não era nada. Isso é porque eu ainda trabalhava e sustentava a casa. Agora, imagina eu sozinha como hoje eu sou. Foi aí que eu olhei para mim e acreditei em mim. E tratei meu psicológico e não deixei isso me abalar. Mas o psicológico foi o pior. Vanessa, nos dá aí algumas ferramentas, algumas dicas para empoderar mulheres. Já falou um pouco da meditação, nos fala aí como começar a meditar e alguma outra ferramenta que tu pense. Então, gente, como professora, como uma pessoa que precisou estudar para entregar energia para a sociedade, eu trabalhava como geóloga da Petrobras. O que eu noto é o seguinte, quanto mais a gente conhece, o conhecimento é realmente um poder, é um superpoder, né? Porque o conhecimento, ele faz a gente conseguir se comunicar e não duvidar do que a gente está sentindo. Quando ela fala, né, que chega uma hora que eu tenho medo do medo. Que é o medo, que não uma incompetência total para lidar com a vida, para lidar com o que foi colocado na sua frente, entendeu? O medo que a gente tem é de não dar conta do que a gente nem sabe que vai acontecer. Então, a leitura como função social, né, o trabalho dos professores, na minha opinião, a valorização da função social dos professores em termos de educação infantil e de instrutores para a educação de adultos, eu acho que isso é uma ferramenta, é a ferramenta, na verdade, a maior ferramenta que a gente tem de entregar a nossa atenção, a atenção das sociedades que amam o que elas fazem, que é tirar a ignorância das pessoas. Para mim, os livros, eles são escudos que protegem a gente da nossa ignorância, que a gente nem sabe que tem. Então, quando você se envolve com uma pessoa e você enxerga a realidade de uma forma distorcida, neste livro aqui, especificamente, a visão mais adequada do capítulo 1, ela discorre sobre como é que você está enxergando as coisas de uma forma tão distorcida que você está se relacionando com uma pessoa que não te respeita e você está achando que ela está te respeitando.
O que você sabe sobre você, como você se trata, que tipo de amigo você é, que faz você se relacionar com pessoas que te tratam tão mal, né? Então, assim, ele leva a responsabilidade para a pessoa. Então, quando ela fala que deu um basta, no fundo, ela pegou a responsabilidade para ela. Ela não quer mais saber se ele vai ou não vai mudar. Ela quer saber, ela está dizendo que ela vai mudar, né? E a forma da gente mudar é estudando. Eu não vejo nenhuma outra ferramenta que não a do estudo para transformar qualquer tipo de situação. A gente se debruça sobre as coisas que a gente não entende muito bem e começa a solucionar as equações da vida para que a gente tenha um resultado favorável para o que a gente está construindo de história de vida. Então, assim, para mim, a maior estratégia de superação da violência é a educação, é a alimentação, é a nutrição, é você se alimentar bem, é você cuidar do teu corpo, porque o teu corpo físico ainda é a tua principal ferramenta de trabalho, né, pela qual a sua mente se manifesta. Então, se você não se alimentar bem, se você não se hidratar, a primeira coisa que a desidratação causa é confusão mental. Isso explica muito. Porque você não vai se hidratar tomando Coca-Cola, você não vai se hidratar tomando cerveja. Você precisa de água e de boa qualidade para se hidratar. Então, assim, a alimentação é a primeira, o estudo é a segunda, e ter referências. Para mim, a busca por boas referências, por referências mais adequadas para o que se quer viver, né, na sociedade, e aí os líderes, os gestores públicos, as pessoas que lidam com esse norte, né? Porque os governos, eles têm essa função, né? Os governos, eles são os nossos funcionários, os funcionários da sociedade civil organizada, para que a gente chegue a algum lugar menos selvagem do que a gente tinha antes. Porque antes dos governos havia uma selvageria muito maior. Então, assim, ter boas referências nessas posições do governo e exigir que essas pessoas sejam boas referências, eu acho que já é um bom começo, entende? A gente ter referência, a gente ter como tomar uma água de boa qualidade. A questão da hídrica é um outro assunto que eu, como geóloga, me meto, né, porque eu conheço, e venho falando que nós já estamos vivendo a crise hídrica, ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. A gente está tomando água contaminada e não está percebendo. Então, assim, essa confusão generalizada na sociedade pode estar, sim, sendo causada pela água contaminada. Então, assim, e o estudo, para mim é isso. Tá? Se é que eu conseguir responder a pergunta, eu acho que o estudo é o que precisa ser mais falado. Quando você pegou o caso dela e se debruçou sobre se envolveu com a solução, a primeira coisa que você fez foi estudar o que estava acontecendo. Né? E aí você conseguiu, você no fundo foi para ela mais do que uma funcionária da Defensoria Pública. Você foi uma amiga, você se comportou com uma amizade divina para ela, que tirou ela dessa situação que como elas duas estavam dizendo aqui, talvez a próxima fase do evento dela fosse o feminicídio, né, a morte. Então, assim, a gente interrompeu vocês com essa dinâmica, vocês interromperam um trauma que poderia ser passado para outras gerações, né, que seriam os filhos assistindo, imagina, né? E parabéns por isso, né? Vanessa, eu gosto muito de ler, muito. Eu leio todos os dias. De manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, depois tomo água. Quase 1 litro de água, mas primeiro eu leio. E durante o dia, quando dá, e de noite. Então, a leitura, se a gente para pensar, um livro custa 30, 40 reais. E quanto de estudo não tem do autor? O melhor do autor, ele faz um suco e vai naquele livro. Então, tem os livros, os cursos que possibilitam acesso ao conhecimento, ao autoconhecimento. E hoje em dia, nesse mundo da tecnologia, tem muita coisa gratuita e boa. Podcast que a gente pode ouvir, um programa como esse que a gente pode debater e refletir. E, ao mesmo tempo, a gente tem um excesso de informações que às vezes confunde. E ver vídeos muito curtos, isso parece que em algum momento até atrapalha
o chegar das informações, atrapalhar nossas crianças que estão formando o cérebro. Então, há muitas opções para a gente aprender, mas a gente tem que buscar onde ir. Mais do que isso, doutora Renata, isso daqui, a gente não tem noção do que isso aqui está influenciando no nosso campo bioeletromagnético. A gente não tem noção de como que, lembra que eu falei das ondas cerebrais? A gente não tem noção de como que isso daqui é uma fonte de poluição eletromagnética. Isso daqui não. Isso daqui não é. Então, assim, ao contrário, quanto aqui você está em contato com um material natural, isso aqui já foi uma árvore antes de se tornar um livro. A gente está tocando uma árvore aqui. Mas para isso a gente precisa saber da origem das coisas. Aí você já fala assim, mas aqui tem quartzo, aqui tem não sei o que. Também é natural. Mas, gente, calma aí. Tem muita coisa acontecendo. A gente precisa de muita gente que estudou assuntos diferentes para sentar numa mesa e começar a ponderar. Porque, ao mesmo tempo que a gente pode ter aqui, né? Ela encontrou uma terapeuta que estava falando sobre algo que encorajou ela a tomar uma decisão, a tomar uma atitude. A gente encontra aqui também muitas coisas que a gente não tem discernimento. E se a gente estiver numa situação caótica, perturbadora, a gente não está preparado para tomar uma decisão. E isso daqui pode levar a pessoa para o fundo do poço. Eu já vi várias crianças, né? Isso daqui tem influenciado crianças a agirem de forma irresponsável e se machucar para sempre, perder a vida ou ficar paraplégico. Então, assim, a contaminação eletromagnética é um problema para a sociedade, não apenas aqui no Brasil, no mundo inteiro. Tem muito mais coisa a esse respeito, que eu não vou entrar aqui, porque não foi o que se perguntou, mas, assim, também é fisiológica. O corpo dela estaria entrando em... Estava falando, né? O corpo dela estava dizendo para ela que está enfraquecendo. Você perde muita energia em discussões, você perde energia em lugares que você tem que todo o tempo ter que dizer... Desgastar. Você perde energia tendo que provar quem você é o tempo todo, ou sendo colocado em dúvida. Você falou aí que ele falava, você tá louca, né? Tipo, coisa assim. Tem hora que a pessoa se pergunta, poxa, o que tem, né? Onde é que está a verdade? Quando tu falas dessa falta de coerência entre o nosso pensamento e o corpo, a meditação vem para ajudar a restabelecer essa coerência? Porque são ondas neurais, né? São ondas neurais, são frequências cardíacas e frequências elétricas no cérebro. Esses dois órgãos, né, o coração e o cérebro, eles, na meditação, o objetivo da meditação, gente, neurofisiologicamente falando, é fazer com que o cérebro e o coração entrem em ressonância. Quando isso acontece, e aí ela começa a manifestar um tipo de magnetismo, que é aquele que as pessoas falam, poxa, é tão bom estar perto dessa pessoa. Então, as pessoas falam muito, que energia boa, que pessoa fácil de lidar. Isso significa que essa pessoa, ela tem coerência entre o que ela pensa, entre o que ela sente, e provavelmente o que ela fala e o que ela faz vão estar de acordo também. Então, isso vai fazer com que o ambiente no qual essas pessoas habitem seja um ambiente mais seguro. Não está tentando forjar uma imagem, ela não está tentando... Ela se manifesta no mundo real com muita verdade, ou pelo menos o mais frio que tinha alguma coisa errada, né? Você estava vivendo de aparência, você usou esse termo, né? Eu vivia de aparência, não era aquilo, não era eu. Perdi minha identidade por um tempo, né? E aí foi que eu procurei assistir alguma terapia, fazer alguma coisa que me ajudasse a descobrir o que estava acontecendo comigo. Aí eu vi uma palavra, você está morta por dentro. Aí quando a mulher, porque o que eu estava explicando também é que essa combinação, né? O homem com comportamento narcisista e a mulher com comportamento de vítima, ele é construído. Por isso que é importante nessa conversa toda aqui
a gente lembrar que a maior segurança que a gente pode oferecer para as mulheres é educando bem os homens, educando bem os meninos, tendo nas escolas as referências. O que é um comportamento de um homem? Como você falou, né? Um companheiro que abre a porta do carro, que entrega flores, que puxa a cadeira. É importantíssimo. É importantíssimo que essas referências mudem, porque no Brasil, atualmente, a referência de homem é jogar futebol, né? Tipo, falar atrocidades e os outros baterem palma. Então, quanto mais a gente tiver líderes, homens, se comportando da forma que aumente a segurança das mulheres na sociedade, maior a chance da gente ter maior a chance da mulher ser realmente empoderada. Porque você falou muito bem, o empoderamento do feminino. O empoderamento do feminino e do masculino é que está em jogo. Os homens também não estão manifestando as características dos aspectos masculinos da criação. E aí eu digo que não estão porque nós nem sabemos o que é isso. Né? Eu fui procurar, isso daqui é fonte, esses livros que eu escrevo sobre autoconhecimento, eles são muito influenciados por conhecimentos que estão lá na Ásia e que eu venho descobrindo aos poucos que também são das comunidades indígenas do Brasil. Porque isso tudo está coberto de mentiras históricas. A gente não tem acesso às nações que haviam aqui no Brasil, como essas pessoas viviam, como que é a mitologia para os indígenas. É dificílimo saber disso, entendeu? Talvez se a gente começar a investigar, a gente vai descobrir que é muito semelhante com essa mitologia indiana, que tem mais de 5.000 anos. Então, eu quero chegar à importância da gente investir no mercado da paz, que é o que eu chamo. A esse mercado, eu chamo de mercado da paz, que é o mercado do conhecimento, é o mercado da nutrição, é o mercado do autocuidado, é o mercado da cura. Então, quando a gente começar a fazer isso, botar dinheiro nesses lugares, assim as mulheres vão estar com o poder financeiro para evitar qualquer tipo de violência, como a gente está vendo. Porque, no geral, a primeira violência que acontece é econômica. Né? A paz econômica é a primeira coisa que a mulher precisa ter. E muito fica insegura, né? Você para no vídeo para aqui. Tomar uma eu acreditei em mim mesma e superei. Hoje eu trabalho bem mais, sustento bem mais, tenho uma vida mais saudável, viajo mais. Pessoal, a gente vai finalizar o primeiro bloco e a gente volta no segundo bloco falando de violência. Olá, meu nome é Josimeire, sou biomédica, esteta, tenho 65 anos. Logo em breve estarei com vocês na TV Paraty, com o programa Equilíbrio de Saúde. Irei abordar vários temas ligados ao bem-estar, com participação de vários profissionais da área da saúde. Irei priorizar a melhor idade. Conto com vocês. Até em breve. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Mônica Albuquerque, tá? Eu sou de Paraty, eu tô aqui há 22 anos, eu sou assistente social e agora a gente vai falar sobre uma coisa maravilhosa que tá chegando para nós, que é um programa incrível que vai ser estreado dia 1º de maio, se chama Força da Mulher. E eu conto com vocês, porque a gente vai falar sobre muitas coisas maravilhosas para nós. A gente vai falar sobre beleza, a gente vai falar sobre qualidade de vida e a gente vai falar também sobre um assunto que, assim, tá super em pauta, que é a nossa violência doméstica, o que a gente está vendo, assim, na nossa cidade, que tá demais. E a gente vai estar com equipes maravilhosas da Delegacia da Mulher, o núcleo da Coordenadoria da Mulher. A gente vai estar com pessoas assim incríveis para que a gente tenha melhor qualidade de vida e que a gente entenda o maior objetivo, que é nos proteger. Então eu conto com vocês, tá? Dia 1º de maio. Gente, obrigada. Estamos juntas sempre. Um beijo.
Estamos no último bloco, agora sobre saúde mental. Isso aí, vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Sandy, como que você cuida, né? Porque você falou que procurou, né, o Centro de Apoio Psicossocial na nossa rede. E hoje, como é que você está cuidando da sua saúde mental? Então, hoje, né, eu tenho a minha religião, né, que me ajuda muito, né, eu escuto, né, músicas, eu leio a Bíblia, pratico caminhada pela manhã, aí lá no fundo da minha casa, lá no bairro onde eu moro, tem aquela academia de bairro, aí eu vou lá pela manhã, me exercito, aí fico meditando, né, a minha religião me ajuda muito, eu estou constantemente em oração, como falei, leio a Bíblia, então eu tento manter meu equilíbrio emocional, né, diante disso, só pensando em coisas boas, positivas, né, e acreditando que assim eu vou viver. E assim tá dando tudo Tá certo, dando tudo né? certo. Que é o melhor. Sim. Então, dicas que tu daria, Sandy, seria oração, Oração, academia, exercício exercício, físico caminhada, exercício físico. e a positividade. Acreditar, né, que você pode, você consegue. Não, de fato, eu não te vejo reclamar. Tu não é uma pessoa que costuma reclamar, né, Sandy? Não. Eu nem gosto de ficar perto de muitas pessoas já, foram tudo, eu falei, não, eu sou muito positiva, sou muito de acreditar, vai mudar, eu dou apoio, eu converso, eu mando mensagem, né, e as pessoas até na minha sala, no momento lá de estética, as pessoas falam, você é uma psicóloga, porque lá as mulheres choram, lamentam, falam, eu converso, eu falo, eu oriento, mas ó, é tempo ruim, é tempo bom, mas a gente vai passar por todos eles, é necessário o período de luto, o período de alegria, nada é para sempre. Aí eu falo, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, e quando você sabe que tem todos esses tempos, você vai passar por ele e vai superando a cada dia. E eu te acho também, Sandy, uma pessoa muito grata, com muita gratidão às coisas da vida. E a gratidão, parece assim que o nosso cérebro, que o cérebro humano, às vezes é meio que formado, Vanessa, para procurar o ruim. Então, 10 coisas aconteceram e uma foi ruim e a gente foca na ruim. Porque teve a ruim. E quando a gente começa a desenvolver e exercitar a gratidão, o autoconhecimento, o amor próprio, a autovalorização, parece que vai mudando esse nosso olhar, é como se a gente estivesse treinando, porque onde está a nossa energia vira o foco, né? Vira... que você se concentra, né? Você vê crescer. Então, e por que eu sou grata? Porque eu vim de uma família de 10 irmãos, eu passei fome, muita dificuldade, não tinha que comer, comia que o papai plantava atrás do quintal, banana verde cozida, e sobrevivi. A dificuldade me fez crescer. Eu tenho 3 irmãos especiais mentais, né, na qual isso mexeu muito com o meu psicológico também, porque o meu agressor falava que eu era maluca igual a eles, né, então, e eu distorci, eu falei que eu não era, eu falei que não, eu não nasci assim. Então, por isso que hoje eu sou muito grata pela vida que eu tenho, por que eu sou, ter meu próprio trabalho, ter minha casa, ter meu carro, ter minha família. Então, eu sou sempre eternamente grata. Então, aqui, oração, academia, positividade, gratidão. Vanessa já tinha nos falado da questão do conhecimento, especialmente por meio do livro, mas também por outras formas. Ela tem experiência direta. Eu acho que a experiência direta é o que mais enriquece a vida das pessoas. O que eu quero dizer com experiência direta? A gente tem a teoria, né? A pessoa te conta alguma coisa, você lê alguma coisa, mas quando você passa pelaquela coisa, você se torna capaz de perceber o que realmente aquilo ali significa. Porque a atribuição de significado para a tua vida, ela é individual e intransferível. Então, reconhecer isso, que você tem, né, uma vida para ser experimentada, saber que essas disfunções que todas as pessoas apresentam em níveis maiores ou menores, a maior prova de que as pessoas estão tentando acertar na vida são os erros que elas cometem. E se a gente começar a ver os erros como uma prova de que a gente está tentando acertar, e
parar de ficar usando o erro como produto final, a gente para de errar tanto, acho que a gente erra menos. Ou pelo menos a gente começa a errar com alguma elegância, né? Vamos dizer assim, a gente tenta reconhecer os ciclos da vida. Ela falou sobre os ciclos da vida, né? Ela usou a palavra meditação também, quando ela vai para fazer atividade física na academia do bairro. Eu fico no momento espiritual. Ela fica em meditação. Sim. Então, assim, eu concordo com tudo que ela falou. É bem esse caminho. Muito bom. Esse livro é a continuação de outro. Espiritualidade e realidade, como se realizar com integridade. Integridade. Eu converso com o universo, eu converso com o céu, sabe? Nossa, é muito gostoso, é um momento meio de Deus ali, sabe? Isso me ajuda muito. O dia que eu faço isso, o dia que eu não faço, eu sinto algo diferente. Mas o dia que eu faço minha caminhada, me conecto assim, sabe, com o universo, com o mundo, oro, nossa, tudo flui, maravilha. Mas eu, assim, não tem nada a acrescentar. Tudo que ela relatou é o que a gente tem que, né, conversou aqui. E sempre com constância, né? Porque não adianta eu pegar um livro, ler o livro inteiro no feriado e depois fico o ano inteiro sem ler. Então é melhor ler um pouquinho por dia, meditar, o exercício um pouquinho por dia. A prática dessa constância criar aquele hábito, né? É muito bom. Vocês comentaram que vocês têm um grupo, que vocês grupo do bem. O grupo do bem, o grupo do bem, né? Acho que o poder da comunidade, de localizar na comunidade pessoas que estão querendo viver coisas parecidas, que no meu entendimento é viver com integridade, viver com honestidade, viver com verdade, com bondade, né? Porque o contrário da violência é isso, né? Você, num ambiente violento, no geral, é um ambiente onde as coisas estão fora do lugar, ninguém, né, sabe direito como se comportar naquele lugar, e acaba que a violência ela acontece como consequência disso. Eu acho que nem mesmo os homens que praticam as violências têm essa intenção original. Porque eles vieram de uma mulher, né? No caso, eles foram treinados, a sociedade treinou, né, os aspectos, né, os homens, o lado masculino da força, a ser agressivo com o lado feminino da força. Então, a gente tem que descobrir onde está o problema. Porque em algum momento instalou-se uma disfunção e a partir da instalação dessa disfunção deflagrou-se essa onda de violência. Então, acho que é importantíssimo não apenas encorajar as mulheres a saberem o que é ser uma mulher, a saber como se comportar como uma mulher, para poder ensinar até, né, o que ela quer, o que ela não quer que aconteça para os homens, porque na hora que elas fazem, né, o como você mesma fez, muitas pessoas se levantam para dizer, olha, tá errado mesmo, tem uma injustiça acontecendo aqui, né? E assim, eu insisto, a natureza humana, para mim, ela é feita para fazer as coisas funcionarem. Então, assim, tudo que não está funcionando, para mim, é uma disfunção. Tudo que está violento é uma disfunção. Então, a gente precisa se debruçar sobre isso, encarar o que tem que ser feito e fazer. Então, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, jogando isso na internet, é um alimento de informação qualificada num lugar, né, onde vai estar atingindo milhões de pessoas. Eu espero que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque é uma informação de boa qualidade, entende? Parabéns aí para o programa Força da Mulher. Certo, agradecemos então a participação de vocês. Foi uma experiência muito boa hoje. Então, até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, gente. Juntas somos fortes.
tudo bem? Eu sou a Ronara, eu sou a proprietária do restaurante Caminho do Ouro aqui em Paraty. Nosso restaurante já tem 20 anos. Eu me formei cozinheira, chefe de cozinha aqui mesmo no restaurante. E vou apresentar para vocês um prato que faz muito sucesso no restaurante, é um prato que a gente tem uma exclusividade nele, que são nossos mini nhoques de milho verde. E para acompanhar, nós vamos estar fazendo uns camarões grelhados. As ervas que a gente vai usar vão ser tomilho, cebolinha, manjericão e salsinha. Aí nós vamos colocar alguns legumes também. Vamos estar colocando também o nosso palmito pupunha, que é daqui da região mesmo, que os turistas adoram. São legumes, né? Vamos usar flores também, aqui no restaurante a gente gosta muito das flores. E alguns detalhes, né? O nosso limãozinho para dar um toquezinho, uma acidezinha no nosso prato. Ronara, você costuma... quando o turista chega aqui, você sugere para ele? Normalmente eles perguntam para o chefe uma sugestão ou eles pedem pelo cardápio? E esse é o carro-chefe do restaurante? Ele é o irmão do carro-chefe. O carro-chefe do restaurante são os mini nhoques com o nosso robalo, que também é muito apreciado. E nós vamos estar fazendo ele numa próxima visita. Tá, vamos lá então? Esses nhoques são feitos artesanalmente. Faz uma emulsão de ovos com milho verde e eles são feitos assim, um a um. Depois nós vamos colocar ele com um molho de creme de leite, com queijo grana padano, e vamos colocar ele para gratinar. Aqui já são os nhoques com o nosso molho de queijo e nós vamos agora levar para gratinar. Que queijo você usa? O queijo é o grana padano nesse prato. Ah, que legal. Ah, é bem legal, bem gostoso. O pessoal gosta bastante. Dá uma diferença boa quando vai para gratinar. Ele fica bem saboroso. Ele vai para salamandra para gratinar. Aí, enquanto isso, nós vamos grelhar os camarões. Esse que nós estamos usando agora é o camarão de cativeiro, porque nós estamos no defeso do camarão. E aí a gente não usa, e também como a gente costuma usar camarões frescos, então a gente não tem o rosa. Mas depois que acabar, a preferência nossa é o camarão rosa mesmo, o grande rosa. É imprescindível para ter o produto, né? Imprescindível para ter o produto. Vou colocar uma cenourinha aqui que ela já vai junto também. São os legumes, né, que vão estar grelhados junto com os camarões. O palmito também, bem saboroso, bem diferente, porque o palmito é natural, né? Não é de conserva. As pessoas não estão muito acostumadas com um produto desse e elas acham realmente muito diferenciado. É da terra, né? É da região. Esse cultivo de palmito, mas é um palmito bem diferenciado, bem diferente mesmo. Sabor, textura, tudo bem diferente. E agora nós vamos entrar com os nossos camarões. Vou pegar eles todos juntos. E numa próxima oportunidade, se você quiser, a gente pode fazer o nosso robalo, que também a maioria das pessoas voltam para comer esse robalo também. É um peixe bem conceituado. Eu preparo ele assado. Primeiro ele vai temperado, né? Aí eu dou uma selada nele aqui mesmo no fogo e depois ele vai pro forno para assar. Tem uma crosta também super especial, super diferenciada, sabe? Depois a gente pode fazer esse... Segredo do chefe. Depois nós vamos revelar o segredo do chefe. Numa próxima oportunidade. E esse robalo vai muito bem com outro acompanhamento. Com qualquer acompanhamento, porque como ele é assado, né? Ele vai bem com vários acompanhamentos.
os legumes, para já começar a lavar passada. E a cozinha é uma velocidade, né? Porque vocês não trabalham com prato só. Às vezes tem 4, 5 pratos diferentes. Como é que vocês... Já tenho 20 anos, né, fazendo isso. Hoje já é prazeroso, já passou essa parte aí da dificuldade, né? Depois que você se organiza, né, que a equipe está treinada, aí é realmente sensacional. Esse final de semana tem evento aí, a cidade promete, lotado? Paraty está lotado direto. Quando tem evento, realmente, costuma dar um overbook. Quando tem evento, costuma realmente lotar excessivamente, mas Paraty geralmente bem cheio. Que bom. Cidade bem cheia. O turismo da cidade é bem badalado, as pessoas vêm muito. A gastronomia de Paraty também é bem conceituada. As pessoas consideram a gastronomia de Paraty de alto padrão, padrão internacional mesmo. Alguns lugares realmente superam, né? Que bom, tá vendo? 20 anos, alguma coisa aconteceu, alguma coisa valeu, né? Que bom, fico feliz. Mas isso acontece mesmo, sabe? As pessoas indicam a gente bastante. Sim, a gente está com um outro comércio, que é uma novidade, a gente nem lançou ainda esse outro comércio, que é uma parada na Paraty Cunha, na estrada que vem de São Paulo ligando a Paraty. Isso, a famosa estrada Paraty Cunha, agora é lá pegar Casa Capim. Casa Capim, que é a nossa parada. Aí lá você vai ter bolos salgados, uma linguiça maravilhosa de produtores lá da região mesmo, coisa deliciosa, polpa linguiça, tem vinhos também, e temos a seção de massas também, deles bem badalados. Aí a gente vai fazer a de sal, vamos deglaçar agora com o vinho branco, né? Vamos dar um toque de chefe. Tudo coisa que a gente pode colocar depois, ó. O programa só foi detalhe. E quando eu vi assim, eu acho que é só isso, mas não, são vários detalhes que fazem diferença. Vamos finalizar com um tomatinho. E aí a gente pode montar o prato já. Eu gosto de deixar os legumes bem crocantes, as pessoas gostam bastante disso. E eu quero que você experimente essa combinação. Aí aqui a gente gosta de dar um toquezinho também. Pra dar aquela finalizada, aquela queimadinha. E agora nós vamos montar nosso prato. Né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer da vida. Eu chego na mesa, as pessoas falam, mas tá linda, eu falo, mas tem que tá bom, né? Porque eu gosto mesmo de pratos lindos. E nossos pratos são uns pratos muito bem servidos aqui no restaurante. Você vê que é um prato individual, mas você vê que vai servir muito bem para uma pessoa, né? Pelos legumes, pelas quantidades. O cliente não espera muito por um prato desse. Com esse desenho, com toda essa qualidade e as coisas que temos, os ingredientes, é um prato que sai... Sim, é um grelhadinho bem fresco. O turista é muito turista estrangeiro, Paraty, você sabe, recebe gente do mundo inteiro, né, o tempo inteiro. E a gente serve comida fresca, porque assim eles se sentem bem, eles passam bem. Pronto, esses são os detalhes, são a cebolinha também, cebolinha, pessoas que tem cebolinha. É isso. Esse é o nosso camarão salteado com legumes. Sim, esse é o camarão salteado com legumes.
nhoques de milho verde com molho de queijo brûlée. Muito obrigado por participar, pelo carinho, pela atenção. Vocês estão de parabéns, aliás, vou repetir, vocês foram recomendados, mais frequentados aqui, e como assim, com a qualidade que vocês têm na culinária. Parabéns, eu estou vendo que é verdade mesmo. Ah, que bom, agora vamos experimentar, né? Sim.